Olá, começa agora mais um programa Em Pauta e hoje a gente está aqui no plenário da Câmara recebendo o vereador Marcelo Silva, que aceitou o nosso convite. Por isso, vereador, eu quero já agradecer o senhor por vir até aqui e fazer um balanço de 2019, falar também um pouquinho dos seus projetos. Muito obrigada. Obrigado, Vivi. O programa Em Pauta, eu que agradeço o convite. É importante esse tempo para a gente conversar sobre os projetos, sobre o ano de 2019, um ano bastante agitado, e contar um pouco da minha rotina, como é que surgem, né, os projetos, como é que surgem as ideias dos projetos. Acho que vai ser um programa muito bom para a gente conseguir passar um pouco aí para a população de Campinas como é que surgem essas ideias aqui dos projetos, como é que é o nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vereador, 2019 acabando. Já dá para fazer um balanço? Porque quem acompanha o trabalho aqui da casa vê que esse ano foi muito intenso e esse segundo semestre, então, não tem nem o que dizer, né? Sem dúvida, voou, né? Eu falo que, acho que desde o ano passado, no final do ano, né, quando a gente teve a comissão processante, então acabamos não tendo as férias, né? Foram dias corridos, dias importantes. Acho que para um amadurecimento, né, para passar informação para a população, né, do que estava acontecendo na cidade de Campinas. Então, foi um ano muito intenso, de muito trabalho, de crescimento também. Eu acho que os debates aqui na Câmara, os projetos propostos, a gente vem crescendo, a gente vem evoluindo e sabendo como trabalhar, né? Trabalhar na oposição não é um trabalho fácil, mas é um trabalho gratificante porque, desde o primeiro momento, eu sempre me propus a fazer aquilo que eu entendo que é o certo e votar de acordo com as minhas convicções, independente se o projeto vem do prefeito ou de algum vereador. Então, eu sempre tive essa liberdade de poder votar aquilo com que eu acho certo e aquilo que está na minha educação, né, aquilo que eu fui criado, com os princípios, com os valores. Então, a gente foi amadurecendo, votei projetos do governo, critiquei quando tinha que criticar, então isso me dá a liberdade de atuação, que eu acho que é isso que a população quer, né, de um parlamentar, quer de um vereador, que ele tenha a sua independência para poder atuar de acordo com a sua convicção aqui na Câmara. E falando em população, como que é o seu contato com a população? O senhor também busca estar ali em contato direto, entender o problema de perto, até para depois que aquele problema, que aquela solução venha por meio de um projeto, um requerimento, uma indicação? Sem dúvida. Acho que 90% dos projetos surgem através desse contato que eu tenho com a população, né? Hoje, com as redes sociais, ele fica muito direto, muito rápido, né? Eu falo que eu dou meu WhatsApp direto, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o nosso site. Então, a informação ela chega, a gente já entra em contato com a pessoa, já vai no local, né, que ela indica, que ela tem algum problema, já entende o problema daquela população ou daquela região ou mesmo daquela família, para justamente tentar dar uma diretriz, dar um norte para aquela determinada população, ou até, como eu disse, surge aí a ideia de algum projeto de lei. Então, nosso contato ele é direto, né? As pessoas têm já o meu WhatsApp. Eu falo que meu número ele é o mesmo desde 2004, né? O final do telefone é 2004, então desde então eu não mudo. As pessoas, eu falo que a ligação ela diminuiu bastante, né? Mas o WhatsApp ele substituiu as ligações. Eu falo que são mais de 100, 200 mensagens por dia entre grupos, entre mensagens diretas, e a gente, obviamente, tenta responder todos, tenta atender e verificar em loco, como você falou. Acho que esse contato do vereador com a população, ele tem que ser direto, porque o que nós somos, né? Nós somos servidores públicos, né? Nós temos que servir a população. Eu acho que muitas vezes alguns parlamentares esquecem, né, que o vereador ele é um servidor público, então ele tem que trabalhar para a população, né, a população que paga aí o nosso salário, a nossa estrutura. Então a gente tem que sempre servi-los da melhor forma possível. E eu acho que é isso que eu me propus desde o início e que eu venho fazendo ao longo aí desses 3 anos. Vereador, pegando esse gancho aí, para o senhor também acaba sendo um trabalho coletivo, o legislativo, a população e o executivo. Só assim a gente vai conseguir uma cidade melhor? Sem dúvida. E acima de tudo, desde que você
tenha a independência entre os poderes, né? Muitas vezes a gente vê bastante interferência do Poder Executivo aqui na atuação de alguns parlamentares. Deve ser mais solto, né? Você deve dar mais liberdade. Claro que existe a base do governo, mas a base ela tem que ir até um determinado ponto, né? Você não pode passar desse ponto. E muitas vezes o que a gente vê aqui é a interferência direta do Poder Executivo no Legislativo e acaba ficando, a gente fala, um puxadinho aqui do prefeito municipal, né? Você tem que ter liberdade na sua atuação, você tem que ter independência, né? Porque você foi eleito pela população e muitas vezes a população não quer que vote alguns projetos, quer que defenda determinada situação, como na área da saúde, que é um caos, na área da educação, transporte, enfim. Então você tem que ter liberdade para atuar. E observando o trabalho do senhor, ele não se resume apenas no gabinete, nas sessões, em contato com a população, tem ainda o trabalho das comissões, né? O senhor faz parte de duas, da Conchileg e da Relações Internacionais. Então, mais trabalho aí, né? A Conchileg, a gente tem as reuniões a cada 15 dias. É bem puxado, né? Porque são todos os projetos da casa, obrigatoriamente, elas passam primeiro pela Comissão de Constituição e Legalidade, para depois começar a tramitar na casa. Então, a gente tem que sempre ter cautela para analisar os projetos, né? Eu sempre passo a pauta, estudo, e muitas vezes quando chegam projetos de última hora, quando eu não estou seguro para votar, até porque não tem tempo para analisar, eu peço visto daquele processo. E na Comissão de Relações Internacionais foi uma comissão que eu criei, aqui alterei o regimento interno para incluir no regimento, para criar uma comissão, que é uma comissão, eu falo, fundamental, né? Pela capacidade econômica que Campinas tem, né? Pela sua posição geográfica, aeroporto de Viracopos, rodovias, então faltava nós trazermos aqui para a Câmara Municipal esse debate, né? Nós trouxemos várias personalidades, pessoal de Viracopos, pessoal das faculdades, da Câmara de Comércio Exterior, dos despachantes aduaneiros, então a gente tentou fazer essa integração com esse pessoal, justamente tentando fortalecer a economia da cidade com a integração com outras cidades, né? Nós somos até uma parceria com a cidade de Indaiatuba, lá que tem uma FATEC que é exemplo aí pro estado de São Paulo, que justamente tem o curso de comércio exterior, que tem tudo a ver com a nossa comissão. A ideia é fortalecer a economia, gerar emprego, gerar riqueza, porque a Campinas ela tem uma posição, mais uma vez, geográfica muito privilegiada, né? Aqui nós somos cortados por várias rodovias, nós temos o aeroporto de Viracopos, né, que está muito aquém da sua capacidade, né? Hoje o fluxo de passageiros são de 10 milhões por ano. O aeroporto tem a capacidade para conseguir até 20 milhões, então nós estamos muito aquém. Faltam investimentos na infraestrutura, no viário, criar-se lá uma cidade, né, com hotéis, com indústrias, empregando as pessoas daquela região, do entorno, Campo Belo, Jardim Aeroporto. Então falta muito para a gente chegar lá, mas é uma comissão muito interessante e que dá bastante trabalho também, visando sempre a nossa cidade de Campinas. A gente percebe, com a fala do senhor, que uma área está ligada à outra, né? O trabalho dessa comissão ajuda aí na parte econômica, ajuda na cultura, ajuda na educação também, está tudo interligado. Sem dúvida. Gerando riqueza, gerando negócio, você obviamente vai dar uma condição melhor de vida aí para o campineiro, você vai dar emprego, né? Acho que o principal é você ter uma economia forte e gerar emprego. Então a gente tem essa capacidade, né? Agora faltam algumas coisas, faltam alguns incentivos que tem que vir por parte do Poder Executivo, como por exemplo o que a gente vem brigando há bastante tempo, o aumento do IPTU, né? Que foi muito prejudicial para a nossa cidade, né? Foi um aumento de mais de 60%, 70%, que prejudicou não só os moradores, né? Porque aumentou o IPTU residencial e também o do comercial, né? E obviamente você acaba afastando algumas empresas da cidade de Campinas, né? A primeira coisa que ela vai ver é a viabilidade econômica para instalar,
né, na nossa cidade, qual o tipo de benefício que ela tem. Ela vem um IPTU, que hoje muitas vezes é impagável, né? Se você anda pelo centro da cidade, você vê muitos imóveis. A gente fez um levantamento, acho que 60% dos imóveis para locação. Muitas vezes o proprietário está trocando a locação pelo valor do IPTU, porque ele não aguenta pagar. Então, assim, inclusive nós propusemos um projeto que visava melhorar e tentar reduzir esse valor do IPTU, né, mexendo na alíquota, mas infelizmente o projeto aqui não prosperou na casa. Foi um projeto construído aí com o pessoal do setor imobiliário, então era um projeto bastante responsável, né, que obviamente não iria interferir na finança do município de Campinas, tá? Iria readequar esse aumento absurdo, mexendo na alíquota e aí também mexendo no mapa de valores, porque o mapa de valores hoje, né, você tem o valor venal muitas vezes, não, na maioria, ela não é compatível com o valor de venda daquele imóvel, né? Nós estamos ainda numa fase de recuperação da economia. Então, foi um projeto precipitado do Poder Executivo que causou enormes prejuízos para a cidade de Campinas e que a gente vai, ao longo dos anos, tentar reverter isso. E ainda falando de IPTU, o senhor tem vários projetos nesse sentido, né? Tem um aqui que concede desconto de 30% do IPTU aos prestadores de serviços voluntários. Esse é um trabalho assistencial que muitas pessoas vêm ao nosso gabinete falando da dificuldade que é, né? Não só da dificuldade financeira, mas da dificuldade para você manter a sua ONG, você manter, né? Então, a gente tenta dar algum tipo de benefício para aquela pessoa que é fundamental, muitas vezes, para a estrutura da nossa cidade de Campinas, né? Muitas vezes faz às vezes, da Secretaria de Educação, coloca as crianças para ter a sua educação, para ter a monitoria, né? Então, e que sacrificam o seu tempo, né? Sacrificam muitas vezes também colocando dinheiro, né, na entidade, porque a gente não quer ver as entidades, as ONGs morrerem, muito pelo contrário, né? E aí que a gente vê, tramitando na casa, são, na lei orçamentária, diminuindo cada vez mais o repasse justamente para esse setor que é tão carente, né? E também pegando um gancho, a gente também tem o IPTU Verde, né? O IPTU Verde, que eu falo que é um projeto muito bacana, visando a sustentabilidade, visando o meio ambiente. O que é? Você faz alguns tipos de adaptações na sua residência, como por exemplo energia solar, captação de água de chuva, calçada que você consegue absorver essa água. E aí com essas modificações visando sempre a sustentabilidade e o meio ambiente, você requer para a prefeitura um desconto no IPTU, sendo limitado ao desconto que é pago à vista, que hoje é de 8%. A gente também teve esse cuidado. Não prosperou, mas o que a gente fica contente é que o prefeito vê os meus projetos bons, tanto é que ele pegou essa ideia e fez um projeto praticamente idêntico ao nosso, né? Esse projeto também foi construído com a ajuda de especialistas nessa área, né, que nos passou quais eram as medidas importantes e que eram factíveis para você fazer, né? Porque não adianta você impor algo que a pessoa não consiga fazer na sua residência. Então são projetos factíveis, mas o importante é que a ideia está aí, né? A ideia foi acatada, foi lançada e o Poder Executivo abraçou, enfim, aí está tramitando o projeto dele na casa. O senhor sempre busca ouvir também especialistas da área? Porque eu não vou me aventurar em fazer um projeto sem chamar as partes envolvidas, né, que realmente tenham mais conhecimento da matéria, né? Claro que a gente não sabe de tudo. Eu sou advogado, como profissão, atuo, então a gente sempre tem que ter essa sensibilidade em chamar as pessoas envolvidas para justamente não fazer um projeto que acaba prejudicando o empresário, né? Acaba punindo, enfim, alguma pessoa. E é assim que também surgiu por meio de estudo esse outro projeto aqui de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água de imóveis aqui da cidade. Eu falo que todo mundo reclama da tarifa de água aqui na cidade de Campinas, né? Que é a mais cara do Brasil.
E existem alguns estudos que se você tem o ar, né, na tubulação, você tem uma aferição do metro cubo muito maior do que a realidade, né? Então esse equipamento ele visa eliminar esse ar na tubulação para justamente só passar água e você ter a medida correta daquilo que você consome de água, né? Uma medida justa. E esse equipamento seria pago não pela empresa, mas pela pessoa que queria instalar, né? Eu falo, na minha residência veio uma água gigante, um custo muito alto. Eu moro num apartamento, vamos dizer, de médio porte. Então, eu falo assim, alguma coisa de errado tem, né? Talvez se esse projeto fosse implementado, nós teríamos aí resolvido esse problema, não só meu, mas como de várias pessoas do município de Campinas que paga-se a água mais cara do Brasil. E veio da própria população essa demanda? Veio da população, né? A gente sempre recebe várias reclamações em condomínios, em casas, prédios, que todo mundo fica revoltado com o valor que paga de água, né? Eu falo que a gente já sai de R$75, né? Que é a água mais o esgoto, né? Então, você imagina o valor que fica uma conta de água, né? E a demanda chega em todas as áreas, né, vereador? Estou vendo aqui um outro projeto que dá prioridade a pessoas com diabetes, ao diabético, ao paciente. Como que seria isso? Que tipo de prioridade é prioridade, esse também surgiu, né, de algumas crianças, dos pais dessas crianças que vão levá-los para fazer exame de sangue. O diabético, muitas vezes, ele não pode aguardar, né, ficar muito tempo sem comer. Então, por exemplo, quando ele vai fazer, nesse caso é só o exame de sangue, quando ele vai fazer o exame de sangue, ele tem que ter preferência para que seja realizado logo, para que ele não tenha uma hiperglicemia, uma hipoglicemia na espera, né? Porque muitas vezes você vai realizar o exame e você fica 30, 40 ou 1 hora esperando aquele exame, você já está sem comer, né? Então, nesse caso surgiu dos pais dessas crianças que levam seus filhos para realizar exames e a gente sabe, crianças com diabetes, elas têm que fazer exame de sangue regular e elas não podem esperar na fila do exame de sangue. E a diabetes atinge não só a criança, né, vereador? Os mais velhos, os idosos também não podem ficar esperando esse tempo todo. Perfeito. Óbvio que não vai só para as crianças, né? Ela acaba... beneficiar muita gente. Exato. Né? Muitos diabéticos adultos e os senhores, como você bem lembrou também, que ficam sem comer, ficam em jejum para fazer aquele exame de sangue e não podem esperar, podendo ter aí, causar algum mal quando estão na fila de espera. Falando ainda em saúde, o senhor também é autor de outro projeto que daria o direito, né, a possibilidade do SAMU levar os pacientes também para hospitais particulares. Hoje o SAMU ele só leva a pessoa para a rede pública. A gente sabe que a rede pública ela está lotada, né? Ela está sem estrutura, ela está com falta de médico. Então hoje existe uma proibição legal que ele não pode levar para algum hospital privado. E justamente a gente quebra essa barreira, né? Se a pessoa quer, né, o acidentado quer ir para um hospital privado, o SAMU pode levá-lo, né? É algo bem simples, que justamente também veio de várias pessoas reclamando, né, que a gente tem um trabalho bem forte na área da saúde, a gente faz visitas em postos, nos hospitais, e aí surgiu essa ideia, conversando com o pessoal do próprio SAMU, que já tiveram algumas pessoas que queriam ser levadas para alguns hospitais privados e não podiam em razão de uma legislação. Então, é algo simples que a gente muda e que a gente pode muitas vezes salvar a vida da pessoa, né? Que ela não pode esperar, ou às vezes por falta de médicos, e ela tendo um plano de saúde, ou se ela não ter, se ela quiser ir para o hospital privado, que ela vai e que ela arque com os custos, né? Porque a vida é em primeiro lugar. Para o senhor, a área da saúde aqui na cidade precisa de bastante atenção, ainda precisa de mais? Eu acho que essa é a minha principal luta desde o início, né? A gente vem reclamando, a gente vem recebendo críticas da população, a gente vai nos postos de saúde, a gente vê a precariedade que a gente vê a falta de médicos, a gente vê a falta de medicamentos, a gente vê a falta de estrutura, a falta de gestão, né? Criou-se aí a rede Mário Gatti, que
disseram que iria resolver o problema da saúde, e eu avisei, votei contra o projeto, falei que não adianta você criar uma rede grande se você não tem gestão, se você não tem a base, né? Qual que é a base? É mão de obra. Quem que é mão de obra? São técnicos de enfermagem, são enfermeiros, são médicos, são medicamentos, são estruturas. Então também não adianta você ficar inaugurando postos de saúde sem ter o humano, né? Sem ter a infraestrutura básica, que é o médico, é o técnico de enfermagem, que são os medicamentos, né? Então, eu falo assim, falta gestão, falta planejamento na área da saúde, né? Quantos meses ficaram a rede pública sem o exame de urina, sem exame de sangue, sem exame de fezes? Ficaram por 6 meses, a gente falando, a gente alertando, né? Demorou-se tanto para corrigir algo tão simples, né? Aquela pessoa mais carente que foi no posto de saúde para fazer exame de sangue não tinha condições, né? Muitas vezes é vital, né, para diagnosticar uma doença. Então eu falo, uma cidade de Campinas, né, com orçamento hoje de 6,3 bilhões, né, não conseguir dar um jeito na área da saúde é lamentável. Falta planejamento, falta gestão e falta técnica, falta capacidade para gerir, falta capacidade para alocar os recursos onde devem ser feitos, dar um atendimento humanizado para a população, dar uma infraestrutura mínima, né? Porque eu falo, a gente paga impostos altíssimos, né? A gente não tem nenhuma contrapartida por parte do município. E a área da educação, vereador? A área da educação, a gente tem um déficit aí de 6.500 crianças, né? De 0 a 6 anos fora de uma creche, fora de uma escola. Eu falo que essa é a base que a criança tem que ter para levar para o resto da vida, né? Ela tem esse desenvolvimento que a gente fala do ensino maternal, ensino fundamental, ele é prioridade, tem que ser prioridade porque aí que você tem a formação da criança, né? Justamente vendo isso que nós fizemos o projeto Mais Creche. O que é esse projeto? Ele visava parcerias entre escolas particulares e, obviamente, com algum benefício. Então, se a escola particular quiser ter alguma criança que não tenha capacidade para pagar, obviamente ela faria uma parceria com o Poder Executivo e teria alguns benefícios. Então, esse projeto, mais uma vez, o Poder Executivo viu no nosso projeto uma excelente iniciativa e fez um projeto igual, né? Tanto foi igual que nós tivemos que pedir o arquivamento desse meu projeto para conseguir passar o projeto do prefeito, que é igual, né? A única diferença é que ele vai pagar para a criança, pagar para a família da criança R$1.000 e para a escola que abraçar essa criança e que quiser ter aí no seu corpo essa criança desde que a escola particular ela siga alguns requisitos, né, de alvará de funcionamento, que tem uma estrutura, para justamente tentar zerar, né? Não é possível que nós não tenhamos capacidade para tirar 6.500 crianças, né? Num município de 1.200.000 pessoas, ainda tem 6.500 crianças que vão gerar muitos problemas se não tiverem matriculadas numa creche, numa escola particular. Eles vão dar problema sim no futuro e eu falo assim, quem vai pagar a conta vai ser o município de Campinas, né? Porque essa pessoa não vai ter emprego, essa pessoa não vai ter educação, muitas vezes ela pode ir para o mundo das drogas, para o álcool, enfim. Então, tudo isso em consequência de uma má gestão, de uma incapacidade para conseguir criar espaços para essas 6.500 crianças que hoje estão fora da creche. Espero que realmente com esse projeto meu, que consiga zerar esse déficit escolar. Vereador, ainda falando de educação, mas agora entrando no tema violência, porque o senhor também é autor do projeto que pede medidas aí, né? Para controlar essa violência, para acabar com isso, com o que acontece dentro das escolas. A gente viu recentemente um número muito crescente de violência na sala de aula, né? Como é que acaba com essa violência? Eu acho que acaba você dando ferramentas, você dando orientação
e você punindo de forma severa aquele aluno agressor, né? Muitas vezes a gente já viu agressão contra professores, né? É inimaginável numa sala de aula um aluno agredir um professor. Então a ideia justamente desse projeto é tentar dar orientação, cursos, explicar e punir aquele agressor que bate de frente contra um docente, né? Que está lá lecionando, passando o seu conhecimento, né? A gente tem que ter o máximo de respeito para aquela figura que é o professor que está passando o seu conhecimento, né? Então, justamente em razão desse crescimento, né, da violência dentro da sala de aula, que a gente criou esse projeto. O senhor falou aí em respeito. Tem um outro projeto aí, pegando esse gancho, que oferece a aplicação de penalidades à prática de assédio moral nas dependências aí públicas, né, tanto direta quanto indireta. É a falta de respeito que tem que ter, principalmente contra a mulher, né? A gente vê um crescimento muito grande de violência contra a mulher, do feminicídio. Já tem projetos aqui na Casa do Feminicídio, mas muitas vezes a gente esquece daquele assédio moral, né? Daquela brincadeirinha de mau gosto contra a mulher, né? Contra aquela funcionária que está trabalhando na administração pública. Então, enfim, a gente quer punição, a gente quer punir aquela pessoa que realmente faz esse tipo de assédio, né, contra a mulher que está lá trabalhando, que está dando uma informação, muitas vezes ela não pode atender, né, da forma com que aquela pessoa está perguntando. A gente tem que ter respeito, né? Acho que está faltando na população em geral respeito com as pessoas, né? Então a gente vê também um crescimento, reclamação de funcionários públicos nesse sentido, e a gente tentou, conversando, e aí com algumas pessoas que sofreram esse tipo de assédio, abraçar nesse projeto uma punição severa e que realmente tem um efeito multiplicativo e que as pessoas realmente respeitem uns aos outros. E o interessante é que vão ser em todas as esferas do setor público, né? Não se limita apenas ao executivo ou ao legislativo. Não, tanto na administração direta quanto nas autarquias, né? Que aí a gente pode, a SANASA, a IMA, que fazem parte da administração pública indireta e que tem muitos funcionários. Como o senhor disse, é mais uma demanda da população, né? A população é o que eu falo, né? A gente tem que ser um espelho do anseio da população, né? O vereador, ele tem que fazer aquilo que a população quer, obviamente dentro da nossa capacidade, né? A gente nunca promete nada que está além da minha capacidade de legislar, da minha capacidade de realizar. Então, isso vem da nossa sensibilidade, de saber alguns problemas existentes no município de Campinas e tentar dar solução. Eu falo, não é um projeto que vai resolver, mas é um projeto importante que vai dar, que vai punir o agressor, que vai punir aquela pessoa que fez o assédio e justamente que seja, que dê educação, né, para que aquela pessoa tenha consciência e realmente pare, né, pare com essa brincadeira de mau gosto, pare de desrespeitar as pessoas. Vereador, diante disso, eu queria que o senhor reforçasse seu gabinete, suas redes sociais, sempre disponíveis para qualquer pessoa da cidade? Sempre disponível, Marcelo Silva Campinas, não tem como errar, acha no meu Insta, no Face, a gente está aberto, disponível, porque é a população de Campinas que faz o nosso mandato, né? A gente sempre vem construindo o mandato junto com a população, né? Tudo isso que a gente conversou aqui veio da população, veio dos nossos atendimentos, veio da nossa atuação servindo a população de Campinas. Para 2020 vem muito mais trabalho aí. Nossa, com certeza. Eu falo que chegou a hora da gente parar, descansar um pouquinho, recarregar as energias, porque 2020 tenho certeza que vai ser um ano muito importante para a nossa cidade, muito importante para o povo campineiro, que vai ter que novamente escolher aí os seus dirigentes e que a população tenha consciência e tenha sabedoria de escolher as pessoas boas para gerir a nossa cidade de Campinas. Vereador, infelizmente o nosso tempo é curto, passa muito rápido. A gente tem muito projeto para falar ainda e com certeza em 2020 vai ter muito mais, por isso eu já deixo o convite para o senhor participar em 2020 aqui com a gente. Com certeza, passou voando. Vivi, agradeço você, agradeço a sua equipe,
agradecer a todos aí da TV Câmara que dão para a gente um suporte fundamental para que a gente possa passar para a população de Campinas um pouco do nosso dia a dia, um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado, obrigado ao programa Em Pauta, obrigado a vocês, obrigado a toda a equipe. Vereador, mais uma vez obrigada, a você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência e a gente se vê na próxima edição do Em Pauta. Tchau!